Então, hoje, pessoal, a pedido. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo legal? Tá, né? Que bom. Sim. Eu estou com a minha internet aqui que não está muito 100% não, tá? Mas hoje, a pedidos, pediram para eu falar aqui um pouquinho de reversão, tá? Um pedido, inclusive, da Val. Val, inclusive, que já fez algumas reversões muito boas, mas a gente sabe que é sempre bom estar tendo contato com técnicas, né? É sempre bom, porque a gente, e até para mim mesmo, eu vou falar aqui de coisas que eu vou me retroalimentar, entendeu? É natural que a gente, com o passar do tempo, a gente vá perdendo algumas coisas. Ó, tira só o som, Val, por favor, do teu computador. Que é natural que a gente vá perdendo algumas coisas, ou então a gente ache que a gente não está indo bem porque não está tendo bons resultados, aí esquece da pessoa que a gente foi, então a gente precisa estar relembrando essas coisas. Né? Uma das coisas que impede uma boa negociação em termos de reversão é a gente colocar os nossos próprios preconceitos lá na hora que vai falar com o aluno. Entendeu? Então, esse é um grande problema, todo mundo está sujeito a isso, eu estou sujeito a isso, mas eu procuro, antes de falar com a pessoa, me concentrar de que meus preconceitos não devem afetar, né, essa, essa, esse trabalho que nós vamos realizar. Tá? Eu não deixo que eu tome minhas iniciativas com base nos meus preconceitos, não, ou então nos meus temores. Né? Senão, obviamente, eu não vou conseguir fazer um bom trabalho com a pessoa. Tá? Então, eu quero passar algumas técnicas, e aí, no final, se a gente tiver tempo, né, porque aqui nós vamos ter 40 minutos em média, que é o tempo que o Zoom disponibiliza, mas no final eu abro para pergunta, a gente simula aí uma situação qualquer, vocês me passam uma situação que está acontecendo com vocês, que gostaria, e aí eu vou te contar o que eu faria. Tá? Só que esse trabalho ele tem alguns princípios. Então você tem que seguir esses princípios, e você se guiando baseado nesses princípios, você sempre vai fazer a melhor negociação possível. Nós não vamos vencer todas, tá? Mas nós, como operacionais, temos que vencer a maioria. Tem que vencer quase todos, porque se a gente perde todas, todos os alunos se dispersam da escola a partir de um problema externo que ela vai te trazer. Seja lá ele qual for. E a pessoa que quer terminar, ou que quer cancelar o curso, quer desfazer lá a matrícula, ou seja lá o que for, ela vai te trazer um problema, entendeu? A primeira coisa que você vai fazer quando a pessoa te trouxer o problema, você vai marcar com ela cara a cara. Pô. No pior das hipóteses, marque pelo menos no Zoom. Pelo menos no Zoom. Nós estamos vivendo aí um momento diferenciado, mas o ideal é que a gente sente na frente da pessoa, tá? Porque não tem nada igual a você poder olhar nos olhos da pessoa, ver as reações dela. Só que, se tudo isso for impossível, que seja pelo telefone, não, e por última opção, algo por escrito. Seja ele pelo WhatsApp ou por e-mail. A gente usa o WhatsApp ou e-mail para documentar situações que vão posteriormente nos proteger. Só para isso. Mas não para fazer um atendimento de reversão. Atendimento de reversão a gente faz ao vivo e a cores. Tem que ligar para a pessoa, tem que colocá-la no mínimo no Zoom. Eu tenho um pouco mais de dificuldade, né? Mas às vezes se a pessoa me permitir, eu não tenho como marcar ao vivo e a cores com a pessoa, né? Mas eu vou insistir em pelo menos ela me ver. Porque aqui eu dou um sorriso, eu converso com ela, ouço os problemas dela. Então vamos. Porque, por exemplo, se a gente entra para fazer uma reversão e fica discutindo, por exemplo, discutir posições é assim.
eu tenho minha posição a respeito, a pessoa tem a dela. Se a gente ficar discutindo essas posições, é um negócio insensato. Não vai produzir um acordo bom, não vai dar certo no final. Entendeu? Ah, mas o contrato é assim, mas a pessoa, mas a lei diz assim, não, a lei diz assado. Não vamos chegar a lugar nenhum fazendo assim. Tá? Então, eu não posso ser nem totalmente duro com a pessoa, mas também não posso ser totalmente mole com a pessoa. Né? Eu não posso ser uma pessoa totalmente doce, né, nessa comunicação. Eu tenho que ter uma comunicação forte, só que usando os princípios aqui que eu vou passar aqui para vocês. Tá? Canetinha e papel aí para anotar as coisas que eu vou falar. Bom, então vamos lá. Primeiro você vai permitir que a pessoa fale tudo. Deixa ela falar tudo. Se no início ela for muito grossa com você, do tipo... não, eu quero... nem precisa falar nada, porque eu quero cancelar. Você acalma a pessoa, você fala que você está ali para ajudá-la, você fala que se ela tiver que cancelar, ela não vai ter obstáculo nenhum da tua parte, e que você está ali para resolver o problema dela, inclusive para conhecer o que motivou essa pessoa a estar saindo naquele momento. Que seja por um problema pessoal dela ou mesmo por alguma insatisfação que você precisa ouvir, até para que a gente possa corrigir um eventual erro. Entendeu? Então, se posiciona dessa maneira com a pessoa. Isso vai desarmar a pessoa. Se a gente, por exemplo, colocar a nossa emoção lá na hora, né, tiver uma reação emocional, então não tem uma reação emocional, para anotar isso, não tem uma reação emocional. Se a gente fica com raiva, por exemplo, do que a pessoa está falando, nós não vamos conseguir produzir o que a gente quer no final. Tá? A gente tem que ficar controlado. A pessoa grita, vamos supor que a pessoa grite, chega a esse ponto, lá no início, né? Porque depois que você falar, a pessoa vai baixar o tom. Você acredita que até a Bíblia fala sobre isso? A gente tem que ser... Se a pessoa está irada, a gente é manso. Aí, pronto, a pessoa, isso desarma a pessoa. Ninguém consegue bater boca com alguém que está calmo do outro lado. Não tem como, é impossível. Tá bom? Quando a gente estiver já dentro do campo da solução, nós vamos permitir que a pessoa participe do que será o resultado dessa discussão. Então, por exemplo, nós estamos falando de inglês, certo? Então, eu vou deixar a pessoa falar. Quando ela terminar de falar tudo o que ela tem que falar, qual é o meu papel? É lembrar a ela do que motivou ela a estar fazendo inglês. Porque eu vou usar o peixe morre pela boca. Eu vou usar isso contra ela, entre aspas. Então, eu pergunto para ela o que motivou. Então, vou criar uma situação hipotética aqui. Uma situação, inclusive, que eu estou já em contato com as pessoas para revertê-las. Tá? A pessoa se matriculou marido e mulher. Marido e mulher. Aí, marido e mulher não, se matricularam noivos. Aí, noiva estava com o nome sujo, não conseguiu comprar o material. Aí segurou. Isso fez com que o noivo também segurasse a compra. Que aí vem aquele papo, se ela não entrar, eu também, aí começa essa conversa. Aí o que aconteceu? No meio do caminho saiu um financiamento para eles numa casa própria. E agora o que eles querem? Estão pensando em cancelar o curso para ter a casa própria. Mas veja, essa situação motivou ela a limpar o nome. Uma pessoa negativa, ela vai pensar assim, agora ferrou, eles vão priorizar a casa própria e já era o inglês. Não, olha como é que eu penso. Agora ela está com o nome limpo. Agora sim. Pô. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar para eles e lembrá-los do que motivou eles a falar inglês. Porque, veja, um financiamento de uma casa própria leva 30 anos. Se eles ficarem esperando o melhor momento para fazer inglês, dentro desses 30, eles vão esperar 30 anos. Então, eu tenho que conhecer o que está motivando ele. A minha motivação é profissional.
a gente pensa em viajar para fora e ter uma vida no exterior. E aí eu tenho que trazer isso à tona. Comprar uma casa própria faz parte dos anseios do ser humano. Mas ele também poder melhorar de vida com base no aprendizado e se lançar em oportunidades melhores e ganhar mais, fará com que ele pague essa casa com mais tranquilidade. Porque não vai ser um parcelamento de um curso de inglês, como é o Live, por exemplo, que vai impossibilitar os dois de comprarem a casa. Entendeu? Aí eu tenho que entender a história deles. O que levou essa menina, por exemplo, a ficar endividada? Você está entendendo? Se ela vai me contando essas coisas, ela vai me alimentando de informações e eu vou desenvolvendo soluções, entendeu? E aí eu me coloco no lugar deles, né, uso da empatia e vou trabalhando o problema. E aí eu vou dando porrada no problema. E não nas pessoas, não nela. Não nela e nem nele. Ah, mas também você ficou endividada. Ah, realmente, você não pode fazer inglês no momento, não, porque daqui a pouco, você não tem dinheiro nem para pagar a casa própria, porque você se endivida. Eu não posso ir para esse lado aí, que eu vou entrar pelo cano, obviamente. Tá? Então, ó, outra coisa que eu faço, eu falo das percepções que eu estou tendo daquilo que eles estão me falando. E eu uso tudo que ela falar que tiver de acordo com algo que eu também vivi, eu vou usar isso a meu favor. Eu vou falar da minha experiência com aquela coisa. Então, por exemplo, ó, eu já morei fora. Eu falo espanhol, eu falo inglês. Então, eu trabalho esse conceito, entendeu? Ou se vocês não dominam o idioma, não tem nada a ver com o idioma, mas alguma coisa que vocês fizeram na vida relacionada à educação que tiraram vocês de um ponto A para um ponto B. E aí eu dou exemplos. Eu dou exemplo para a pessoa. Ó, eu vivi fora, cheguei lá sem falar o idioma, mas tudo que eu sofri naquele primeiro mês, que foi um sofrimento, eu não conseguia fazer uma matrícula, por exemplo, agora eu estou transferindo isso para vocês, só para vocês sentirem o que a pessoa sentiria. Tá? Eu poderia já estar, se eu tivesse feito um bom curso, eu já estaria falando, isso pouparia um monte de problema que eu tive lá. Um monte de horas que eu tive que ficar sem dormir, porque eu chegava do trabalho, 12 horas de trabalho contínuo, chegava do trabalho e tinha que ficar estudando espanhol. Ou na portaria, eu nem subia. Tirava minha mochila assim e ficava na portaria conversando com o porteiro, para poder me desenvolver. Tá? Então, aí, aquilo que eu já falei, não deduza as intenções da pessoa com base nos seus temores. Tá? Ter empatia, já falei. Enfrente o problema e não a pessoa, já falei. Concentre-se no interesse da pessoa e não nas posições. Tá? Posições são aquilo. Ah, contrato. Ah, pode ter feito consumidor. Isso são posições. A gente vai se concentrar nos interesses, não nas posições. Você pode falar para a pessoa também o porquê é bom para a empresa ela estar estudando naquele momento. Então, por exemplo, estamos vivendo um processo de pandemia agora. Processo grave de pandemia. Então, obviamente, isso pode fazer com que alguns alunos não desistam do sonho de fazer inglês. Então, como que a gente, nesse momento, está motivando a pessoa a ela iniciar num processo de alto nível, que é o nosso? Com a questão do material didático. Tem prazo. Aí eu lembro para a pessoa do prazo. É bom para a gente que esse aluno comece esse mês, porque a gente tem a garantia de que esse aluno, a partir do próximo mês, ele vai estar ativo conosco, vai estar pagando mensalidade, vai estar tudo certinho. Aí eu transmito isso para a pessoa, eu explico para a pessoa por que é bom para a empresa também. E é bom para você, por quê? Porque você vai ter uma economia aqui de tanto. Tanto que você já teve em relação à tua mensalidade, se você pagar, olha quanto que você vai economizar no total se você iniciar o treinamento agora. Eu faço essa conta com ele. Eu faço essa conta. Normalmente, a pessoa da área comercial abre um valor altão e depois coloca um valor base, que é o nosso valor regular, né? Vocês devem saber.
Comercial trabalha assim. E aí, pensando que é um investimento de só 1 ano e meio também, praticamente tudo que a pessoa vai investir nesse 1 ano e meio é muito mais em conta do que ela estudar em qualquer escola tradicional, que ela tem que ficar lá 4 anos, por exemplo. Entendeu? Tem escolas, inclusive, que propõem um ensino mais rápido, mas acabam não dando um resultado de proficiência no final. Vai falar assim, o nosso curso também leva 1 ano e meio, só que aí o cara termina em nível básico para intermediário, ele não termina proficiente. Aí sabe o que a escola faz para poder compensar? Propõe mais um tempo, e aí ela vai parcelando os tempos. E aí a pessoa não sente que ela está... É assim que eu falo de outras escolas, sem desmerecê-las. Sabe por que eles fazem isso, fulano? Porque se ela falar que a duração do curso é 4 anos de fato de direito, você não vai querer fazer. Mas o nosso público não é um adulto. É 1 ano e meio que nós estamos falando é proficiência. Você não, se você tivesse a certeza absoluta que em 1 ano e meio você estaria falando, é claro que isso depende de você também. Você vai ter que ter disciplina, vai ter que ter dedicação, vai ter que ter empenho no nosso método. Mas se tivesse essa certeza absoluta, você não pegaria um apartamento, você venderia e entregaria? Se você tivesse essa certeza absoluta, você falaria inglês agora. Se botasse um chip no teu cérebro, você não venderia um apartamento? Só vai dizer que sim. Estou dando um exemplo, tá? Como que eu conduzo as coisas, tá? Então, concentre-se nos interesses e não na posição. Ela certamente a pessoa vai dar dicas. Não é legal atender um montão de gente junta, porque quanto mais gente é pior para se fazer uma negociação, tá? Então, por exemplo, se eu tenho noivos, eu vou procurar marcar com quem decide, quem lidera, ou identificar nos dois, se os dois estiverem juntos, quem dos dois está liderando ou quem dos dois está colocando mais obstáculo. Que é essa pessoa que eu vou atuar com mais força. Tá? A gente trabalhar peitando a pessoa, a gente põe em perigo a relação, a gente é ineficiente. Ser gentil não é a solução. E aí vai chegar no final da conversa, você acaba perdendo a pessoa, de qualquer maneira. Então, não tenha medo de perder o aluno. Eu já cansei de falar isso para vocês. Quem tem medo de perder o aluno, perde o aluno. Tá? E aí, assim, quando você começar a descrever soluções para o problema, gere para a pessoa uma variedade de soluções, um monte de soluções. Tá? Inclusive, como ela poderá pagar, por que é importante, explica para ela por que ela tem que adquirir o material agora. Nós também precisamos... o contrato está previsto para a pessoa iniciar em agosto. Aí ela fala assim, tranca aí. Não é tranca aí. Né? E aí tem que explicar como é que a coisa funciona. Aqui é uma coisa organizada, nós vamos separar pessoas para poder te atender, um professor, vai tudo organizado. Eu tenho uma quantidade de pessoas que devem estar em classe, eu tenho toda uma organização a fazer. Por isso que quando você assinou o teu contrato, você nos informou que gostaria de iniciar em março. Então, para eu fazer essa mudança, por exemplo, eu chutei esse mês, agosto, julho. Então, se a pessoa inicia o treinamento em julho, a gente já tem uma previsão também da primeira mensalidade dessa pessoa em agosto. A gente, como empresa, a gente tem funcionários, tem contas a pagar, tem previsão de contas a receber. Veja, eu vou explicando, dando a real para a pessoa. Eu dou a real para a pessoa. Aí é assim, por isso que a gente se organiza dessa maneira. Então, para você poder adiar, já que o nosso contrato é um contrato contínuo, ele não é um contrato que prevê trancar e voltar. Se a pessoa tranca e volta, ela tem que pagar uma nova matrícula. Então, já que é ato contínuo, a gente tem um tripé para poder fazer isso. Nós não vamos te impedir de fazer isso de forma nenhuma. Mas você precisa fazer a tua aula zero, você precisa fazer até o teste de nível, você precisa adquirir o material didático. Tá? E aí, você que está adquirindo o teu imóvel, essa até é uma forma de você adquirir já o material, já ter o material em mãos, garantir a condição que nós estamos operando esse mês e poder se capitalizar para começar um pouco mais lá na frente.
Então, o que eu vou falar para vocês, eu não devo falar, um pecado mortal. Pecado mortal que eu vou fazer aqui. Mas aí você adia para quando a pessoa realmente puder entrar. Seja lá o tempo que for para frente. Eu disse isso, mas não disse isso. Tá? Porque essa pessoa que eu falei desse casal, ela está pensando em fazer daqui a algum ano, ou 6 meses, seja lá o próximo semestre. Então, se é assim, compre o material, garanta a condição. Capitalize dinheiro, economize, porque essa economia vai representar um bom fundo para você seguir pagando o seu imóvel com tranquilidade. Faça uma projeção para que daqui a um ano e meio eu vou lá no futuro com a pessoa. Daqui a um ano e meio você está falando inglês. Você vai poder realizar os teus sonhos, as coisas que você quer fazer. O emprego que você perdeu, a vaga que você perdeu, você vai poder entrar. Entendeu? Aí, baseado no que ela me falou, porque ela vai me contar o porquê que ela quer falar inglês. Ela não quer falar inglês para assistir filme e viajar. Não é. Não é. Para a maioria não é assim. Ela quer para poder ter uma oportunidade profissional, poder não perder o emprego que ela está hoje, poder, caso seja demitida, se recolocar com mais facilidade. Então, tudo isso eu vou trazer à tona para lembrar a pessoa do porquê dessa necessidade. Tá? Então, você vai insistir no resultado final dela baseado numa coisa objetiva, numa coisa que existe. Né? Explicar, aí dar exemplos de alunos que foram bem-sucedidos ao concluir o curso. Cada um aqui conhece alguma história. Entendeu? Eu conheço uma história que eu já contei aqui de um cara que se casou no exterior com uma gringa. Depois de um cara, não, perdão, de uma menina que se casou no exterior com um gringo e que depois me mandou, eu sou do tempo do cartão postal, né? Me mandou um cartão postal dizendo da importância da minha vida na vida dela. Quantos de vocês operacionais já não devem ter ouvido isso, de alguém que tentou desistir, não desistiu? Puxa, cara, olha, estou aqui me formando, obrigado por você não ter me ajudado a não ter desistido. E aí conta essas histórias para o aluno. Olha, cara, eu sei que você quer desistir, eu sei que a casa é uma prioridade. A casa é um negócio que fica. Conhecimento, não. Você internaliza e foi. É só 1 ano e meio, poxa, é rápido. Ó, estatisticamente, você, olha, eu não tenho esse número fechado, mas eu posso dizer, desculpa, 70% das pessoas que desistem efetivamente, nesse ato elas não retornam. Quem retorna é 30% vai ser reativado. Ou menos, não é? Não é? Portanto, eu entro com todas as fichas no cara. Eu não fico pensando que ele vai voltar, entendeu? Não fico contando com uma coisa que eu sei lá se vai acontecer, entendeu? 30 anos de financiamento, cara. Você depender disso para fazer inglês, baseado no que você tem hoje, você não vai fazer inglês nunca. E eu não consigo, eu não vou conseguir fazer com que você mude tua situação para que você tenha melhores condições de pagar, inclusive, a tua casa, que é pela sua casa que eu estou falando para você seguir fazendo inglês. É pela tua casa. E ou os outros sonhos que você venha a ter. Porque se hoje você paga a casa já com muito sacrifício, imagina, se ocorre um desemprego de um dos lados aí, ó, já vai comprometer o pagamento da casa. Mas se em 1 ano e meio vocês estão falando inglês e realizam a parte do sonho aí que você me colocou, seja lá ela qual for, uma viagem, não sei o quê, uma melhoria de emprego, uma oportunidade de vaga real que a pessoa perdeu, esses são os que eu mais adorava pegar. Cara, você perdeu uma vaga na tua empresa que você ganharia 50% a mais e está pensando em desistir? Por favor, não vou deixar você fazer um negócio desse. Não vou deixar. Me posiciono, falo sério. Não vou. Você vai me agradecer depois. Tá bom? Então, eu vou buscar sempre coisas que gerem opções. As opções que eu vou dando para ele, elas vão ser sempre mutuamente satisfatórias, entendeu? Por isso que é legal eu colocar o meu lado. Por que esse momento é favorável para ele estar ingressando? É bom para ambos, ele aproveita uma oportunidade. Conta um pouco do meu lado.
Um aluno bem-sucedido, ele é formador de opinião para a minha marca. Você lá no futuro, tudo isso que você mesmo se projetou para você acontecer, vão te perguntar onde que você desenvolveu o teu inglês e você cita a minha marca. Eu tenho interesse, por isso que a gente está investindo em você agora, para que você não desista. Legal, né? Então, vamos lá. Eu posso falar para a pessoa como falar um idioma me impactou. Me impactou, dando um exemplo da minha vida. Ou como ter estudado alguma coisa me impactou. Enfim, como ter treinamento me impacta a minha vida. Porque isso que eu estou falando aqui para vocês vale para a vida também. Tá? Vale para as negociações, inclusive quando você está comprando também. Você pode ser assim, você ataca o problema e não a pessoa. Pergunta para ela por que ela desejou fazer inglês. E por aí vai. Por aí vai. Então, basicamente é isso, gente. O que eu falei são princípios, tá? Agora, esses princípios vocês guardam e aí vocês vão colocar em prática em cima da pessoa que você vai atender. Os casos normalmente são os mesmos, são pequenas variações. É quase sempre a mesma coisa. Val, conta pra gente aí qual é o caso, o que tem acontecido com você em média. É porque existem coisas realmente, situações que nós vamos atender, mas sem ter medo de perder, sabe, gente? Aplicando esse princípio, né? Sem um preconceito anterior, mas tem situações em que realmente não tem muito o que fazer. A pessoa foi demitida, não tem previsão de achar emprego, está sem dinheiro, trabalhava por conta própria, não vai receber nada, porque quando o cara tem alguma coisa para receber, ele era seletista, tem algo para receber, eu vou operar em cima desse dinheiro que ele tem para receber. Eu não vou desistir do cara. Fala, Val, o que tem acontecido aí na tua unidade? Ó, quando veio a pandemia, o maior problema era do presencial para o online, né? Sim. Só que agora, com a carteira do Live, a gente tem percebido que os alunos do Live também estão solicitando cancelamento, não só do ESEC, entendeu? E a maioria deles, principalmente agora, semana passada e essa semana, são alunos que estão com altas demandas no trabalho, não estão conseguindo fluir no curso e pedindo cancelamento, jogando para o ano que vem. Quando que a alta demanda do trabalho dele vai diminuir? Como que ele pode ter certeza que a alta demanda do trabalho dele, se em 1 ano e meio ele não conseguir encaixar algum tempo para ele poder se dedicar, ele não vai fazer, vai acabar não fazendo inglês nunca. Entendeu? Sim. Então, o que o cara tem que entender? Cara, é um esforço. É um esforço para você. Ninguém falou que seria diferente, entendeu? A gente sabe. Mas, poxa, ainda mais num projeto, num processo onde é possível a pessoa mudar de horário, ter uma total flexibilidade, estudar de casa, estudar do trabalho. Cara, não tem essa desculpa de que o tempo do trabalho está gerando problema. Assim, eu até entendo o que você está falando, pode até ser algo real que está realmente ocupando o teu tempo, mas eu também te afirmo, cara, que se você não se esforçar e independente disso, dar segmento, você sempre vai colocar isso como um problema, porque você tem previsão de que o teu trabalho vai diminuir nos próximos meses? Não vai. Hoje tem um projeto, amanhã tem outro, depois vem outro. É infinito. Os projetos são infinitos. Meu trabalho aqui não, né? meu trabalho não diminui, Val. Desde que eu entrei nessa empresa, meu trabalho não diminui. Ele só cresce. Eu até falo, você vai esperar ficar desempregado para você fazer o inglês? Aí, aí eu acho que aí você vai ter todo o tempo do mundo, mas não vai ter como pagar. Ó, tá vendo? Ó, os laços que eu vou criando. Todo o tempo do mundo. É preferível você ter como investir, se esforçar, garantir algum tempo. Outra coisa, às vezes, a pessoa não está estudando também. Aí tem que ter um trabalho junto com o teu coordenador para ligar, fazer controle de qualidade. Se a pessoa estiver faltando, tem que ligar. Eu tenho percebido que esse tipo de trabalho de controle de qualidade não está tendo uma ênfase como tinha antigamente, entendeu? Então, se une aos seus coordenadores, aos seus professores. O professor também tem um papel importante nisso, entendeu?
de Eles estão conversar com o fazendo esse aluno. trabalho Isso, até na dos própria aula, autógrafos. brincar com o aluno. Gente, olha, dá uma opinião pessoal dele, mas direcionada por nós do que ele deve falar, sabe? Como uma opinião Sim. pessoal dele, porque ele é um cara, o professor, ele tem um papel importante. E ele é um cara que tem moral para falar, porque normalmente é um cara que estudou inglês, que viveu fora, entendeu? Então ele tem história para contar. Ele também, em algum momento, ele não teve tempo, teve que se esforçar para estudar. É a mesma coisa, entendeu? Mas o que a gente também percebe, Anderson, é que são, na realidade, são desculpas. Às vezes Sim, a gente sim, vê que o aluno ele não quer mais o inglês, então na hora que ele sim. chega para o atendimento com a gente, ele inventa. Então vamos lá, Aí ó. depois você Uma pega a pessoa que mentira depois. nós vamos trabalhar com a pessoa que vai ser revertida é a pessoa que quer e está desanimada. A pessoa que não quer, não tem o que fazer com essa pessoa. Não tem o que fazer. Mas é por isso que existem técnicas que a gente aplica para trazer à tona aquilo que motivou a pessoa a se matricular. Porque um dia ela se matriculou, um dia ela quis. Então ela está desanimada. Então vamos lá. Todo mundo quis um dia, aí não quer mais? Não quer porque tem esforço, não quer porque toma tempo, não quer porque não quer estudar, não quer porque não está enxergando um resultado prático, não quer porque perdeu a visão dos benefícios que ela vai colher lá na frente. Então, qual é o nosso papel? Relembrá-lo. Fulano, ó, beleza. Ó, o que você decidiu no final, ó, eu digo que a decisão é dele, mas não é, tá? Quem vai conduzi-lo à decisão sou eu. Mas eu digo que a decisão que você tomar no final eu vou respeitar, fica tranquilo. Mas me lembre uma coisa: por que você entrou aqui? Por que você se matriculou? Qual era o teu objetivo com isso? Deixa a pessoa falar. Deixa a pessoa reclamar de tempo. Deixa a pessoa reclamar do que ela quiser, do marido, da mulher. Deixa, poxa. Fala assim, entendo, compreendo. Ó, seja empático com a pessoa. Porque realmente, trabalhar e estudar é osso. A gente sabe. Mas é um esforço que a gente tem que fazer. Ó, quando eu estava no quartel, o pessoal falou que eu não conseguiria fazer faculdade porque ia ter tanto acampamento que eu faltaria tanto que eu reprovaria. Mas eu fiz. Eu fiz ainda assim. Faltava mesmo, mas fiz. Fiz e terminei. Só com uma dependência só. Não tem isso. Eu queria, Ô, poxa. Anderson, você está me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, tá. Então, eu tenho um caso de uma aluna, né, do curso do executivo de 1h30 que eu estou trabalhando num descancelamento. Por quê? Ela trabalha numa farmácia, faz faculdade e estava no inglês. Aí falou, ai, Karina, eu preciso cancelar porque a minha faculdade, o semestre agora aumentou muito, não vou conseguir continuar. Aí a gente fez o que fez, aí meu franqueado é meu administrativo, fizemos uma proposta para ela, ai, Karina, mas não vai dar, porque eu pensei, fiz as contas. Aí passou uma semana e meia, tá lá ela postando no status do WhatsApp, tava lá em Maragogi, em Alagoas. Aí eu falei, entendi o problema. Tudo bem, pode ser uma viagem, né, que ela já programou um tempo atrás. Sim. Mas para quem, né, porque assim, tipo, o pacote poderia estar fechado, no meu ponto de vista, né, mas chegando lá, ela vai gastar com restaurante, com lembrancinha, né, e cadê a situação complicada? Então, eu tô trabalhando nesse descancelamento com ela. Eu posso citar isso para ela com todo cuidado. Fulano, olha, onde você coloca as suas prioridades? Onde você tem colocado as suas prioridades? É legítimo fazer uma viagem. Aliás, é recomendável, até para a gente desafogar a cabeça. Mas onde você está colocando suas prioridades? Ó, às vezes, por conta de 1 ano e meio de inglês, um resultado melhor, mais tarde eu posso viajar o mundo. Entendeu? Ó, como é que a coisa a gente vai conduzindo? Ó, usei um caso dela, não joguei, ó, bati, veja, não bati nela. Não bati nela, bati no problema. Bati no problema, citei o fato, porque se você falar a palavra errada, ela vai falar assim: o que você tem a ver com a minha vida que eu viajei? Não, mas do jeito que eu coloquei, ó, viajar é legítimo. Aliás, que lugar lindo que você foi. Que lugar lindo. Eu quero ir para lá, quero conhecer um dia. Só que tem o seguinte: onde você está colocando suas prioridades?
Porque, veja, daqui a pouco ela vai se lançar para fazer estágios, tudo mais. E o momento melhor dela estar estudando é enquanto ela está fazendo faculdade mesmo, porque depois que ela terminar, e se ela se lança no mercado de trabalho, dá mais preguiça ainda. Dá mais preguiça. Olha, eu posso afirmar isso para vocês. Que preguiça que dá de fazer uma pós-graduação depois que a gente termina a graduação. Dá muita preguiça. Se puder fazer antes, mas após a pessoa até faz. Inglês a pessoa já não vai querer. Ó, quanto mais velha a pessoa vai ficando, mais ela vai tendo preguiça de fazer inglês. Mas mais ela vai precisar também. Aí é aquele dilema que a pessoa entra, entendeu? Ó, 1 minuto e 31. Eu falei para um aluno ontem, aproveita a sua vitalidade, rapaz. Claro, tá isso novo, é bom. Bom. Você está novo, tem toda a energia, deixa para descansar quando você envelhecer. Isso. Vá, ó. E até porque a gente está vivendo mais, né? Eu agora sou jovem, tenho 49 anos, sou jovem. Falaram aí que eu sou jovem, agora eu acredito. Ó, 1 minuto. O tema da semana que vem, que eu vou tratar, inclusive, é sobre aula online e aula presencial. Vou falar sobre isso. Vantagem de estudar online. Para vocês terem isso na cabeça, para complementar essa parte aí da aula número 1 aí de reversão de princípios. Tá? Guardem os princípios e semana que vem nós vamos falar por que é vantajoso estudar online, por que vale a pena. Tá bom? Eu ainda estou tendo cancelamento por aula online, viu, Anderson? Então, pois é, mas não, já passamos vamos passar dessa fase aí, vamos ajustar isso. Tá bom, gente? Ó, beijão, excelente semana. O IAIEP não está bom, vamos melhorar. Estamos em último lugar no momento. Voltamos de férias. Vamos retomar aquele ritmo que a gente está tendo antes das férias. Tá bom? Beijão, gente. Tudo de bom aí. Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau.